partir de agora, a nossa conversa é com o empresário Marcelo Rosado. Empresário Marcelo Rosado, bom dia, seja muito bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Alegria recebê-lo aqui, Marcelo. Vamos falar sobre a recriação do Fórum Empresarial, um evento que ocorreu ontem, com a presença de nomes nacionais, nomes locais. O que pretende, Marcelo, essa volta do Fórum Empresarial? Ana Ruth, o Fórum existiu no passado e foi num momento que aconteceram grandes mudanças no Rio Grande do Norte, investimentos estavam acontecendo. Houve, eu posso dizer assim, uma expectativa e uma perspectiva de continuidade. Infelizmente, naquele período, por outros motivos, eu acho que o Rio Grande do Norte achou que as coisas poderiam andar sozinhas. Esse fórum, ele deixou de ter uma presença e agora a gente volta a sentir que é necessário acontecer essa discussão. A discussão do fórum é juntar as pautas que existem na sociedade. Então, nós estamos chamando os representantes das instituições, representantes da classe produtiva, através das federações, onde cada federação já tem pautas, já tem prioridades, já tem estudos fundamentados. O objetivo é fazer com que essas informações elas sejam trabalhadas para que a gente consiga trabalhar pautas comuns. Então, Federação do Comércio tem uma pauta. Dentro da pauta da Federação do Comércio, certamente vai ter logística, segurança pública, plano diretor da cidade, legislações que estão sendo discutidas. Na Federação das Indústrias também tem estudos que encontram também de uma forma, com uma visão diferente, mas esses mesmos gargalos. Isso é o que vai ser discutido dentro do fórum, juntando todas essas pautas, para que a gente consiga eleger, hierarquizar esses problemas, não só os problemas, mas também as propostas de solução, onde a gente vai fazer uma discussão dentro da sociedade, como é que alguém que tem condições de resolver, pode resolver. Mas ficaria muito mais fácil para quem está do outro lado, ou o gestor público, municipal, estadual, ou o nosso legislativo, entendendo por que é que nós estamos querendo aquilo, por que é que aquilo não é nada personalizado, nem personificado. Aquilo é uma pauta comum da classe produtiva que a gente entende que acontecendo a gente vai conseguir recuperar os investimentos, geração de empregos. Isso vai ter uma nova dinâmica na nossa região, na nossa cidade. Ou seja, o empresariado do Rio Grande do Norte volta à cena como protagonista para definir as suas demandas e como um protagonista do próprio desenvolvimento econômico do Estado, né? Exatamente. Eu acredito que hoje está muito disperso. Você percebe a classe produtiva defendendo algumas soluções, mas isso de uma forma que não está totalmente articulada, até mesmo dentro das próprias federações, você vê sindicatos defendendo propostas diferentes, isso precisa ser organizado. Sendo organizado dentro de uma federação, precisa ser organizado com outras federações para que você consiga ter mais apoio. Isso facilitará para quem tem algum recurso aplicar da forma correta, onde vai ter um retorno mais rápido. E o Fórum Empresarial ele vai funcionar de que forma? Como é que vai ser a sistemática? É com um colegiado? É com o presidente? Essas reuniões, como é que vai ser a sistemática de trabalho do Fórum? Boa pergunta, Anne. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros fóruns, inclusive de fóruns nacionais, que é onde eu tive a experiência mais positiva. Tive a oportunidade de participar, por exemplo, da criação da UNEX, que a UNEX é a União Nacional dos Estabelecimentos Comerciais e de Serviço. Essa entidade agrega a Confederação Nacional de Diretores Logísticos, a Associação Nacional de Supermercados, Bares e Restaurantes, uma série de outras entidades que estavam percebendo que as demandas que eles tinham não estavam sendo ouvidas. E aí eles criaram um planejamento estratégico que fosse comum a todas as entidades. Esse planejamento estratégico ele vai além de só identificar os problemas, é saber quem poderá contribuir para ajudar dentro do plano de ação. Tendo o plano de ação, você vai estar envolvido município, estado, governo federal, você cria bancadas que estão se comprometendo em apoiar aquela hierarquia de demandas que você tem, e esse plano de ação ele passa a ser executado. Semanalmente você tem ações que estão sendo cumpridas, com agenda, com datas previstas, metas previstas, e aí sim, eu acredito muito no resultado, como eles estão conseguindo ter.
Na verdade, o que a gente está querendo fazer é o quê? É organizar o que nós já temos, não é criar pautas novas. Cada federação, você observa que a Federação das Indústrias, por exemplo, ela tem o Mais RN, está sendo atualizada agora. Esse estudo é um estudo com profundidade sobre o Rio Grande do Norte, sobre problemas e soluções. Mas, infelizmente, as gestões públicas em nenhum momento se dedicaram a entender e conhecer para que implantasse aquelas soluções. Foi um estudo que foi feito, um investimento pela classe empresarial, e eu me pergunto até por que a gestão pública não se interessou por isso. Por quê? Não é? É uma pergunta, porque já que o Estado não tem uma proposta de solução que convença, por que ele não pegou um estudo que já existia? E aí o Fórum das Entidades ele vai poder pelo menos chegar com um documento onde está assinado Federação das Indústrias, Federação do Comércio, SEBRAE, Associação Comercial, CDL. Então já chega de uma forma muito organizada e fundamentada. Não é o desejo do presidente, não é a vontade ou a percepção. É um estudo científico diante de pesquisas, debatido, discussão, onde você teve uma metodologia para chegar àquelas informações. Estamos conversando aqui da bancada do Jornal da Cidade com o empresário Marcelo Rosado. Marcelo, o Fórum Empresarial chega em um momento onde a gente vê diversos empresários do Rio Grande do Norte, grandes empresários, se movimentando para entrar na política. A gente tem Marcelo Alecrim, tem empresário Tião Couto, tem empresário Jorge do Rosário, para citar alguns dos líderes empresariais que estão tentando entrar na política. Qual a relação da criação desse fórum com esse movimento de alguns empresários que querem ser protagonistas nessa disputa eleitoral de 2018? Eu acho muito positivo, Ana, esse movimento, a gente perceber hoje que você chega num restaurante, é na entrada da missa ou na saída da missa, que na missa pelo menos respeito, mas nos encontros de colégio as pessoas... normalmente tem muita conversa. As pessoas querendo falar sobre política. Mas muitas vezes as falas são sempre assim: eu não me sinto representado por fulano, eu não me sinto representado por cicrano. Os políticos que estão aí não me representam. Bem, a gente tem que entender que não existe político, governo, existe uma sociedade. Os políticos estão aí, são nossos amigos, familiares, estudaram com a gente conhece. De alguma forma fomos nós que o elegemos. Então não existe imposto da empresa, o imposto quem paga é a sociedade. Então precisamos parar de terceirizar e achar que isso é problema de alguém. O problema é nossa sociedade. O que a gente diz e defende é o seguinte: nós precisamos se posicionar. Se posicionar pode ser eu apoiar a Ana Ruth, mas se eu não concordar que a Ana Ruth é a boa candidata, quem seria a outra candidata que eu possa defender? Se eu não encontrei ninguém, então eu seja o candidato, mas paremos de ficar falando dos outros. Porque a solução tem que vir por nós. E o problema foi que a gente sempre ficou terceirizando, entregando essa responsabilidade para alguém e depois culpando essa pessoa. Quando a gente entregou, muitas vezes a gente já sabia que aquela pessoa não tinha condições. E aí a gente fica esperando o quê? Se a gente já desde o início, a gente já sabia que aquela pessoa não tinha condição, a gente não trabalhou para dar condição a alguém que a gente entenda que teria mais preparo para desempenhar aquela função, porque a gente achava, não, essa pessoa nunca vai ganhar. Bem, então a gente entregou, ajudou a quem não tem condições, e aí hoje a gente está reclamando de não ter saúde, não ter educação, não ter segurança, os problemas só se agravando, a gente percebe a quantidade de pessoas precisando de trabalho, uma legislação que a gente ainda tem muita dificuldade, embora ela tenha melhorado, a gente tenha conseguido perceber que houve uma melhora significativa, mas a competitividade hoje, nós precisamos de uma produtividade alta. E nós não estamos encontrando gente preparada para entregar essa produtividade alta. Isso Marcelo, é grave. O empresariado, até então, ele estava sendo omisso no momento em que ele entregava para outro e não avocava para si essa responsabilidade de também ser gestor? O que acontecia, Ana Ruth, é que, de alguma forma, todos estavam conseguindo sobreviver. E aí as pessoas se acomodavam, ela achava que de alguma forma aquilo estava bom. Só que agora faltou pão na mesa. E aí é onde as pessoas resolveram, porque assim, está faltando pão, quem chegou primeiro, quem foi mais esperto, pegou o pão. E aquele que ficava esperando, terminou ficando com fome. Então a necessidade, as pessoas estão percebendo agora a necessidade de participar do processo. Eu acho bonito, eu acho rico. Esse movimento do Brasil 200, eu acredito que é
um dos movimentos, precisa acontecer outros que se somem a esse. Eu não estou dizendo que tem que competir com esse, mas eu acredito que o Movimento Brasil 200, o serviço que Flávio Rocha está prestando ao nosso Brasil, um empresário que poderia estar na zona de conforto, ele fez a opção de doar o tempo dele para fazer com que as pessoas refletissem e dar a oportunidade das pessoas participarem. Esse processo acontecendo nas 27 capitais brasileiras, eles precisam sair da capital e ir para o segundo município, para o terceiro, para o quarto, trabalhar as regiões. E aí é onde eu defendo que tem que se criar células para repetir, replicar, multiplicar o movimento do Brasil 200. Aí é um outro trabalho. Isso não cabe ao Fórum das Entidades. O Fórum das Entidades, eu quero deixar bem claro, é uma preocupação que eu e os presidentes que fazem parte disso nós temos, é de gerar conteúdo. Então, vai ser natural que quem estiver acompanhando o Fórum das Entidades vai ter mais conteúdo também para montar sua plataforma de campanha. Mas o Fórum é aberto. Qualquer pessoa pode participar do Fórum como ouvinte. Para propor, aí essas pessoas têm que apresentar através de uma entidade. Porque é a entidade que vai estar falando em cima de uma classe. Então, o que a gente se preocupa não é um fórum aberto para as pessoas discutirem, mas você pode, através da sua entidade, participar das reuniões e a entidade, o presidente da entidade, vai poder apresentar a sua pauta desde que ela esteja fundamentada, porque ela vai discutir com as outras entidades que também têm uma estrutura de texto, de planejamento, para que a gente consiga entender e, se for possível, colocar junto com a nossa pauta. Empresário Marcelo Rosado, do Fórum Empresarial do Rio Grande do Norte. Marcelo, muito obrigada por estar aqui, por essa análise tão precisa e tão rica sobre esse momento. Muito obrigada. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Ana, e eu até convido. Eu acredito que a imprensa, o jornalismo vai ser fundamental para que, com a transparência que nós queremos conduzir o fórum, essas discussões, vocês façam parte. Vai ser muito importante para que a gente consiga elevar as discussões. Essa é uma preocupação que eu tenho. A gente reclama porque as pessoas não estão apresentando proposta nova. Nós vamos ter, o objetivo é criar um núcleo onde a gente tenha inteligência, informação, ciência, para que a gente consiga mudar a discussão e elevar o debate. Obrigada, Marcelo Rosado. Eu levo meu abraço para a doutora Romeica Cunha Lima. Um abraço, obrigado, Marcelo. Meus caros ouvintes, vou ficando por aqui em mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Hoje deixando vocês com o Padre Antônio Vieira. Ele diz assim: quem quer mais que lhe convém, perde o que quer e o que tem. A você, um ótimo e produtivo dia. Sempre grata por sua audiência, compromisso renovado. Amanhã, às 7 horas, aqui na 94 FM. Até amanhã, se Deus quiser.